Você está escravizado, você está preso, parece que as coisas não andam, parece que está tudo amarrado. E por mais que você ora, por mais que você tenta, você não entende o porquê. É isso? Então vem comigo que nós precisamos bater o nosso papo semanal. Vamos para a palavra da semana. Vem comigo. E aí, pessoal? Olha quem tá aqui. Eu mesmo, o gordo careca de novo. Desculpa essa minha voz rouca, essa minha voz de radialista paraguaio falsificado, mas é que eu tô meio rouco mesmo, não tem jeito. Desculpem, tá? Tô aqui para mais uma palavra da semana do nascidodenovo.org. Aquele nosso encontro, aquele nosso bate-papo, aquele compromisso que nós temos toda semana para aprender mais da vontade do Senhor para a nossa vida, para a gente aprender como o Senhor quer que a gente ande. Tá? Aquela palavra mais longa, são vídeos de 20 minutos para mais, ok? Onde nós colocamos a palavra do Senhor em primeiro lugar. Amém? Não se esqueça, aqui embaixo você vai encontrar inscreva-se no canal, tá bem? Então clica aí, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para a gente poder divulgar, para a gente poder continuar com esse trabalho. Amém? Então vamos parar de conversa fiada e vamos para o que interessa. Vamos para a palavra da semana. Ok? A palavra da semana hoje está lá em Êxodo 1, tá? Então é Êxodo capítulo 1, versículos 8 e 9. Vamos ler comigo? Pega a tua Bíblia, vamos ler comigo. Tá bem? Bom. Entrementes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Olha, aqui a gente tem um panorama, aqui é o começo do Êxodo, que é o quê? É quando Deus liberta o povo da escravidão. A gente terminou Gênesis com um povo que chegou ao Egito, com um povo que foi colocado em honra, porque José fez tudo o que fez, lembra? Os anos de fome, os anos de abundância. Primeiro vieram os anos de abundância, aí ele guardou, ou seja, ele se tornou governador do Egito. O que era governador do Egito? Primeiro-ministro. Então enquanto nós vemos em Gênesis que o povo de Deus é honrado, que o povo de Deus é levantado, que o povo de Deus é colocado em honra, quando a gente começa em Êxodo, a gente já vê o seguinte: um rei que não conheceu José. E nem o povo hebreu, não conheceu José, não conheceu os feitos de José. Ok? Gênesis 46:6 mostra que tanto José como seu pai Jacó, toda a casa de seu pai, foi para o Egito. Ok? Todo o povo de Deus, que se tratava de uma família, foi para o Egito. Olha lá. E tomaram o seu gado, os seus bens, que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Então, fala para mim, como que se explica que a hora que a gente começa o Êxodo, o povo está escravizado? A gente tem aqui um rei que não conheceu os feitos de José. O governador do Egito, que salvou o Egito da fome. E ele não fez pouca coisa, isso que é o X da questão. Quando a gente olha os vestígios arqueológicos egípcios, a gente sempre vai ver que não era apenas o faraó que era colocado ali nos escritos, mas a sua equipe, a sua corte também. Ok? E no caso... naquele caso, José era o primeiro-ministro, então ele era a elite da nobreza, a elite da corte. E isso era amplamente documentado por escribas com papiros, era documentado nas tumbas, nos monumentos. Então, como aquele rei não conhecia José? Temos uma teoria de que na época de José, tá, o Egito, os faraós egípcios, eles eram da linhagem dos Ixos, que haviam antes tomado o Egito. Então, os Ixos eram
também cananitas, eram também povos hebreus. Era um povo semita, ok? Então o que acontece? Dizem que por isso o rei tinha carinho com José, por isso que eles aceitavam José. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, a gente vê que o povo se tornou escravo. Alguns dizem que foi quando os egípcios, a linhagem dos próprios egípcios, retomaram o poder da mão dos Ixos. Os Ixos eram pastores, como o povo hebreu, como o povo semita. Então eles eram pastores, eram criadores, e os egípcios não eram agricultores, então tinha esse problema. Então eles não aceitavam os pastores. E lógico, a casa de José eram justamente o quê? Pastores e pecuaristas, vamos dizer assim. Então tem essa teoria, tá bem? E existe também o quê? Porque como que um rei não ia conhecer os feitos de José? José, um hebreu, como que não? Em Êxodo 1, versículo 9, na parte B, a gente tem uma coisa muito interessante para pensar tudo isso. O porquê que Faraó virou as costas para o povo de Deus. O porquê que Faraó escravizou o povo de Deus. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Muito mais poderoso do que nós. Ou seja, ele temeu o povo. Porque em pouco tempo que o povo de Deus estava ali, pouco tempo que o povo de Deus habitou no Egito, ele passou de um núcleo familiar de pouquíssimas pessoas, ele passou para um núcleo para milhões de pessoas, passou a ser um povo. Desculpem. Então, imagina bem a situação. Imagina bem a posição desse rei. Então, o que ele fez? Ele resolveu escravizar, ele resolveu acabar com o povo. A escravidão, não pensem que era só para construir pirâmide, para construir palácio, não, para ser servo. Não, era para o extermínio daquele povo. Ou seja, os escravos eram mortos, eles eram maltratados, eles eram mal alimentados. Isso era a escravidão. Acabar com aquela pessoa, matar aquela pessoa. Esse tipo de escravidão. Era uma escravidão de extermínio, como foi na Alemanha nazista. Entendeu? Que colocaram os judeus para quê? Para construir as armas de guerra da Alemanha. Só que aí o que houve? Eles matavam os judeus, mandavam para campo de concentração, exterminavam em câmara de gás, matava de fome, matava de frio. Isso era a escravidão do povo hebreu no Egito. Só que aí, mesmo assim, esse povo floresceu. De dezenas, virou milhares. Tá? Outra coisa, os egípcios eles tinham muito medo de estrangeiros. Eles tinham medo até entre eles mesmos. Por exemplo, era comum você ver casamento de irmãos com irmãs no Egito. Tanto que, quer um exemplo? Estudos feitos na múmia de Tutancâmon mostram que Tutancâmon tinha certas deficiências, justamente porque por causa de casamento consanguíneo, que o pai e a mãe também tinham um casamento consanguíneo, ou seja, entre irmãos. Então agora a gente tem um panorama. Primeiro eram estrangeiros que governavam o Egito, depois os egípcios tomaram de volta, ficavam com medo, até mesmo dinastias. Ou seja, para manter aquela determinada dinastia, era irmão com irmã que casava. Ou seja, então nós temos agora um panorama completo. Então a gente entende por que Faraó não acreditava na fidelidade do povo hebreu. Porque achava que a fidelidade do povo hebreu era com quem? Com os Ixos, não com o povo. Entendeu? Homens como José. Olha o que José fez. José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Gênesis 47, 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo,
porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E aí? Então agora nós vamos começar a imaginar por que eles se transformaram em escravos. Não foi apenas por isso. Não foi apenas por causa de mudança de rei, por causa do tempo que passou, ou por causa de medo que tomassem o trono, porque na realidade os hebreus nunca manifestaram vontade. O amor dos hebreus sempre era com o quê? Com Canaã. Sempre era com o quê? Com a terra prometida. Entendem? Essa era, sempre foi, dos judeus terem a terra deles, sempre ter o espaço deles, a nação deles, no lugar que o Senhor designou. Então, de jeito nenhum iriam tentar tomar o poder. Mas nós vemos que eles deram legalidade para Satanás tocar na vida deles. Porque é o seguinte, se você é um povo conquistado, você vai para um local que foi para o local do conquistador, o que acontece? Você ainda mantém sua cultura, porque você olha aquele povo como dominador, que quer acabar com a tua cultura. Então você faz de tudo para manter tua cultura, para manter tua religião. Nesse caso aqui, saiu todo mundo de Canaã por livre e espontânea vontade e foram para o Egito, viver com o filho que era nada mais nada menos do que o governador. Então imagine para pastores de cabras que viviam no deserto em tendas, que passavam, que trabalharam a vida inteira, chegar num lugar onde foram recebidos pelo próprio faraó, ou seja, pelo próprio rei do lugar, o Egito que não era nenhum paizinho de banana, tá? Não era nenhuma república das bananas, pelo contrário, era uma das maiores potências na época, era um império potente na época. Então imagina como ficaram. Essas pessoas se deixaram envolver pelos costumes egípcios. Viam os egípcios cultuando estátuas, viam os egípcios com prostituição religiosa. Porque o Egito era uma nação que era governada por demônios. Tanto que se você vê na Bíblia, você tem o Egito como mundo, Faraó como Satanás e Moisés como um tipo de Cristo. Então, se a gente colocar dessa maneira, é o mesmo enredo da situação de Jesus. Então nós temos que entender que o povo foi envolvido pela podridão, foi envolvido pelo adultério, pela prostituição, pela idolatria. Tanto que não se esqueçam que o maior pecado do povo depois que deixou o Egito foi quando Moisés subiu para pegar a tábua dos mandamentos. A primeira coisa que eles fizeram foi construir um bezerro de ouro, ou seja, adorar uma estátua. O Egito tinha um deus que era representado por uma vaca. As vacas, os bois, o boi, a vaca, eram animais sagrados no Egito. Então, o que aconteceu? O povo de Deus deu toda uma legalidade, tá certo? Toda uma legalidade para que Satanás tocasse na vida deles. Ou seja, eles aceitaram o pecado, aceitaram a doutrina de pecado. Porque quando chegaram lá, eles chegaram com Jacó. Ou seja, Jacó continuou mantendo. Jacó era um homem reto aos olhos do Senhor. Ele seguia o Senhor, ele seguia os preceitos do Senhor, obedecia a palavra do Senhor. Então ele fez isso com os seus filhos, mas no momento em que ele faltou, em que ele morreu, seus filhos, que cá entre nós, de acordo com a Bíblia, já não era a coisa mais firme do mundo, tirando José, né? Os filhos de Jacó, a descendência de Jacó, já não era aquela Brastemp, né? de retidão, de caminho do Senhor. Não era. Aí você imagina os egípcios, vendo um povo estranho que vivia entre eles, que não via o povo hebreu diferente por cultuar outros deuses, não. Um povo como eles, porque o povo hebreu se misturou ao povo egípcio. Se vestia como os egípcios, comia como os egípcios, cometia os mesmos pecados que os egípcios. Se a gente trouxer isso para hoje, nós vamos ver a mesma coisa quando a gente lê lá na parábola do semeador, que fala sobre um tipo de semente. Tá? Em Mateus 13:7 fala: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
Aí Mateus 13, 23, Jesus está explicando essa parábola. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Entendem? É exatamente o que aconteceu com o povo hebreu. É exatamente o que aconteceu com os descendentes de Jacó, com os descendentes de José. Eles foram sufocados pelos cuidados do Egito, pelos cuidados do mundo. Sim. Como nós. Quantos de nós não são sufocados pelas coisas que Satanás, pelos pratos que Satanás coloca? Eu não estou falando nas lutas, na doença, na falta de dinheiro, não, no desemprego, não. Eu estou falando quantos de nós são sufocados com os pratos. Porque Satanás não vai se mostrar a você com um garfo cheio de fogo, com um dente desse tamanho para te morder, não. Ele vai te colocar como uma coisa linda, como um prato maravilhoso, como uma coisa maravilhosa. Uma coisa que só vai te fazer bem. Pode até fazer algum bem no momento, mas de repente você está lascado. É. Aí que o bicho pega, aí que a porca torce o rabo. Porque o povo hebreu, assim como o povo hebreu, nós nos envolvemos, nós nos deixamos envolver com as coisas de Satanás. E nós acabamos caindo na cilada dele. E o povo egípcio aceitando o povo hebreu aceitando os costumes egípcios, deram legalidade para Satanás tocar na vida deles. E isso é que Satanás quer. Satanás quer legalidade para tocar na tua vida. Satanás quer uma chance para tocar na tua vida, uma só. Mas para isso ele precisa que você peque, que você faça como o povo hebreu. Para isso Satanás quer que você erre, que você escolha os pratos que ele te traz. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás fica ao nosso redor, mostrando aqueles pratos, aquelas maravilhas. Mostrando aquela mulher de saia curta para você ficar com a língua desse tamanho e ficar desesperado, ficar olhando. Colocar dinheiro fácil para você roubar. Entende? No momento parece maravilhoso, mas depois vem a consequência. A gente tem que evitar ser inserido nas coisas de Satanás, porque ele vai apresentar as coisas. A gente só vai ser inserido se a gente quiser. E aí é que entra o nosso livre-arbítrio. É aí que entra a nossa decisão. E aí é que a coisa fica um pouco complicada. Nós temos que tomar a decisão e ficar longe das coisas de Satanás. Nós temos que seguir a Cristo. Nós temos que resistir ao diabo. Porque se a gente resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. E se ele fugir de nós, nós vencemos. Jesus vence para nós. A Bíblia, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, o povo do Egito, o povo hebreu, ele se deixou levar pelos pratos que o Egito tem. O povo hebreu trouxe morte para a vida deles, porque a Bíblia fala que o salário do pecado não existe outro, é a morte. Mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então, vamos resistir ao diabo. Vamos virar as costas para esses pratos. Amém? Vamos virar as costas para os pratos maldosos, para os pratos imundos de Satanás. Por mais que pareça bonito, por mais que pareça delicioso, por mais que aquela mulher que passa rebolando do teu lado pareça deliciosa. A gente não deve entrar nisso, e não só por Cristo, porque isso vai fazer mal para a gente. Isso vai ter consequência.
mesmo sendo perdoados por Jesus, por Deus. Então a escolha é nossa. Ou a gente aceita o prato que Satanás coloca na nossa vida e morre, porque o salário do pecado é a morte, ou a gente segue o que Jesus mandou. A gente resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. A gente fazendo isso, a gente vai ter o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Amém? Então vamos escolher Cristo para a gente não ser mais escravizado. Amém? Essa foi mais uma palavra da semana. Espero que vocês tenham gostado, tá bem? Espero não ter falado nada que desanimasse vocês, que deixasse vocês chateados. Mas agora nós vamos fazer o mais importante. Agora nós vamos orar. Nós vamos orar e pedir para que Deus afaste de nós os pratos, para que afaste de nós as ciladas de Satanás. Amém? Ajoelha, fique em pé, fecha teu olho, abre teu olho. Só fique de uma maneira respeitosa para a gente falar com o Senhor. E vamos orar comigo. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença agora. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te pedimos perdão por todos os erros que nós cometemos, Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Senhor, e tire todos os pratos podres que Satanás coloca na nossa frente. E que nos mostre quando esses pratos são pratos podres. Que o Senhor venha, Senhor, cada dia mais mostrar para a gente o que o Senhor quer que nós façamos. E que o Senhor nos dê pique, que nos dê ânimo para que nós venhamos seguir o Teu caminho. Porque nós queremos, Senhor, ter um relacionamento total e completo contigo. Nós queremos ser ofertas vivas no Teu altar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cuidar de nós. Que o Senhor venha, Senhor, cada dia mais nos mostrar o Seu caminho, porque é isso que importa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu querido, essa foi a nossa palavra da semana, espero que vocês tenham gostado. Acesse lá nascidodenovo.org, lá você vai encontrar muito material direto do coração do Espírito Santo para você. Amém? Direto do coração do Espírito Santo para você, estudos bíblicos, esboços de pregação, artigos, notícias, tudo que tem o tema central, o Senhor Jesus e a vontade dele para as nossas vidas. Você vai encontrar lá também os outros vídeos da Palavra da Semana e da Little Drops, que são palavras mais curtinhas. Outra coisa, aqui embaixo, já falei disso nesse vídeo hoje, mas não custa falar de novo. Aqui embaixo você vai encontrar, inscreva-se aqui ou inscreva-se no canal, alguma coisa aqui na barra do vídeo. Clica aqui, se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para a gente, para o YouTube divulgar mais os nossos vídeos, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Amém? Outra coisa, se você estiver assistindo no Facebook ou se você estiver assistindo no teu celular, esse botão aqui, esse botão não vai funcionar. Então abre o teu navegador, digita lá nascidodenovo.tv. Você vai entrar na página do nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar a teclinha vermelha de inscreva-se. Vai lá, clica, se inscreve no nosso canal. Amém? Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Já estou com saudade. E desculpe essa voz de radialista paraguaio. Amém? Fique com Deus.